Olá pessoal, estamos aqui e hoje é final de semana e por ser final de semana devemos claramente fazer o nosso rescaldo daquilo que foi a nossa semana, então vamos aqui ao nosso gráfico para observar o que é que foi, como é que foi a nossa semana. Bom, começando no ouro. No ouro tivemos claramente uma zona de suporte em que o preço estava a fazer uma pequena rejeição. Nós encontramos topos em que o preço foi fazendo dois topos nessa zona de resistência, foi fazendo topos nessa zona de resistência e portanto nós aguardamos que nesta zona de resistência o preço nos desse claramente o nosso setup, que é a captura de liquidez e a inversão de ineficiência sem muitos detalhes, simplesmente essa captura que nós aguardamos ou numa zona de suporte ou numa zona de resistência. E no ouro existia claramente uma zona de resistência num H4, porém aguardamos aqui o preço, chegou nesta zona e fez claramente o movimento de captura de liquidez e a seguir teve claramente uma inversão de ineficiência, porém neste dia quando o preço fez essa movimentação não estava claramente dentro do gráfico para monitorar esta inversão de ineficiência que dá o nosso setup para assim entrar nesta operação. Bom, para o ouro praticamente nós não tivemos entrada. Para o Bitcoin eu estive a apreciar o preço numa zona claramente também de resistência, onde nós encontramos uma rejeição, existia uma zona de rejection block ali, que nós também consideramos uma zona de oferta, e nesta zona de rejection block, depois nós vamos aguardamos também o nosso cenário, que é a captura de liquidez e inversão de ineficiência. Tivemos claramente neste ponto uma captura de liquidez e posteriormente tivemos uma inversão de ineficiência, porém como o preço estava a dar não estava a dar muita confirmação de que realmente iria descer, então fiquei um pouco receoso de entrar nesta trade do Bitcoin. Porém o preço desceu, o que é que aconteceu? Mais para baixo teve uma captura de liquidez e posteriormente teve um inverse FG. Bom, deu aquilo que é o nosso setup. Nós, como tal, só devemos entrar dentro daquilo que é o nosso setup. E colocamos a ordem, houve uma captura de liquidez e teve o inverse FG, colocamos a ordem, claro, não podemos ser gananciosos, devemos optar por aquilo que são as metas realistas e posteriormente nós tivemos, o preço ficou 2 dias praticamente, ficou um dia a aguardar que a ordem ativasse, a ordem ativou. Porém, a movimentação que nós encontramos no final foi esta aqui do preço. Bom, esta foi o Bitcoin. Para o euro, nós estávamos claramente também em sabíamos que o preço estava dentro de um range. No H4 o preço estava toda a semana praticamente numa acumulação, né, numa tendência de queda, mas dentro de um range, numa acumulação. Então marcamos claramente o topo e o fundo desse range e depois de fazermos a marcação do topo e fundo desse range, ficamos a observar possíveis capturas em um dos extremos desse range. Então aguardamos, foi na quinta-feira, houve sim a captura deste range aqui, do range, no caso do fundo deste range, e depois tivemos claramente também aquilo que nós sempre aguardamos, que é uma inversão da ineficiência. Tivemos aqui a inversão da ineficiência e posteriormente plotamos a nossa ordem claramente dentro sempre daquilo que que é um risco-retorno aceitável e também realista. Então, o que é que aguardamos? Esperamos que o preço voltasse na nossa zona de entrada, porém o preço fez aquilo que nós menos imaginávamos. Nem foi nosso top loss, deu uma cheiradazinha, apareceu praticamente quase a nossa entrada e simplesmente deixou-nos e foi. Bom, estas foram as minhas operações durante a semana. Já sabes que eu opero no 15 minutos e faz com que durante a semana eu tenha no mínimo entre 2 a 3 operações por semana e faz com que não opere muito também durante a semana.
faça o seu pré-market, tenha noções de qual ação do preço você pretende esperar e se acontecer aquela ação do preço, não hesite em executar o teu setup e entre. Da minha parte é tudo, espero por você na próxima semana.